Todo gestor que se preste já conhece o planejamento estratégico e como fazer ele da forma tradicional. Mas são poucos aqueles que vão além, que vão atrás de novas formas de fazer o planejamento. E por você estar aqui, a gente sabe que você é um deles. Então, bora falar sobre o que é planejamento estratégico situacional. Mas antes, roda a vinheta, editor. Começando sem enrolação, o planejamento estratégico situacional é um método flexível criado por Carlos Matos na década de 70. Ele foi inicialmente desenvolvido para lidar com complexos problemas sociais do setor público, mas acabou se tornando relevante para as empresas também. O diferencial do PES é que ele se adapta à realidade e às mudanças que ocorrem no ambiente externo, permitindo ajustes contínuos nas decisões e nos planos de ação. Ele vai contra a ideia de que planejamento e ação são processos separados. Pelo contrário, ele diz que eles andam juntos. Assim, na sua estrutura, o planejamento estratégico situacional é dividido em duas variáveis, as controláveis e as não controláveis. Como traz o nome, as variáveis controláveis são aquelas em que a empresa tem controle. Entre elas, podemos citar as práticas que podem ser modificadas internamente, como a definição de preços, estratégias de marketing, produtos e serviços oferecidos. São fatores que podem ser ajustados pela empresa conforme necessário para atingir os seus objetivos. Já as variáveis não controláveis são aquelas que fogem do controle total da empresa. Dentro dessas não controláveis, tem outras três divisões. As invariantes, aquelas que não podem ser controladas, mas podem ser previstas. As variantes, aquelas que não podem ser controladas nem previstas, e as surpresas, aquelas que têm baixa probabilidade de acontecer, mas quando acontecem impactam com força o planejamento estratégico. Essas variáveis determinam o grau de flexibilidade e adaptação que a organização precisa ter durante o processo do planejamento. Outro ponto importante de você saber é que o planejamento estratégico situacional acontece em 4 momentos. O momento explicativo, o momento normativo, o momento estratégico e o momento tático operacional. Rápido aqui para você entender a importância e a ordem desses 4 momentos. Primeiro, vem o momento explicativo, em que o foco é identificar e entender os problemas que precisam ser resolvidos. Se for um grupo trabalhando junto, técnicas como o brainstorming podem ajudar a listar esses problemas. Depois, a lista é filtrada para garantir que os problemas selecionados sejam os mais importantes e relevantes. Isso pode envolver questões como impacto econômico, importância para as pessoas envolvidas e o custo de resolver ou adiar a solução. Após selecionar os problemas, eles são descritos de maneira clara com o uso de indicadores que ajudam a medir e avaliar o impacto das ações futuras. O segundo é o momento normativo. Aqui, o objetivo é criar um plano de ação detalhado que defina a situação futura desejada. Esse plano é baseado nos problemas identificados no momento explicativo, só que aqui você transforma os problemas em metas concretas. Para cada problema, você e a sua equipe devem identificar quais resultados esperam, ou seja, transformar os indicadores atuais em metas a serem atingidas. Esse movimento resulta em uma lista de objetivos finais e metas intermediárias, que definem o que precisa ser realizado para superar os problemas. O terceiro é o momento estratégico. É a hora da verdade. Já que o foco do momento estratégico é analisar se o plano pode realmente ser colocado em prática. Um ponto para você marcar na cabeça é que aqui se faz a análise de viabilidade, que envolve várias dimensões, como política, economia, conhecimento e organização, mesmo que já tenha sido feita uma verificação inicial antes. No momento estratégico é quando você se aprofunda para fazer valer as simulações previstas mais detalhadas. Se a análise mostrar que o plano não é viável, aí a equipe precisa pensar em estratégias para tornar ele possível. Essas estratégias podem incluir negociações, cooperação com outros atores ou até confrontos, dependendo das circunstâncias. Por fim, o quarto momento é o momento tático operacional. É a mão na massa. Nele, o plano é colocado em ação. Essa etapa é indispensável, visto que no planejamento estratégico situacional, o planejamento e a execução são inseparáveis. O plano não é apenas um documento, mas um compromisso com a ação e com os resultados práticos. Tá, Nathan,
mas ainda não entendi qual a diferença entre o planejamento estratégico tradicional e o planejamento estratégico situacional. Eu sabia que você me faria essa pergunta. Então, eu separei aqui 5 diferenças entre os dois modelos de planejamento estratégico para te mostrar. Mas claro, antes eu vou pedir o seu joinha e a sua inscrição aqui no canal. Toda semana a gente está trazendo vídeo descontraído e informativo para tornar os seus estudos sobre gestão mais fáceis e divertidos. Primeiro, flexibilidade versus rigidez. O planejamento estratégico tradicional segue um roteiro fixo e estruturado, com base em um diagnóstico inicial. O plano geralmente é estático, o que significa que não há muitas mudanças durante a sua execução. Já o planejamento estratégico situacional é flexível e se ajusta de acordo com a realidade que muda, permitindo adaptações mais rápidas. 2. Diagnóstico versus apreciação situacional. No planejamento estratégico tradicional, o diagnóstico é feito no início e serve como base para a tomada de decisões, assumindo que as condições do passado se repetirão no futuro. No planejamento estratégico situacional, em vez de um único diagnóstico, o modelo usa como apreciação situacional contínua, ou seja, vai adaptando o plano conforme as novas informações e eventos que surgirem. 3. Separação entre planejamento e execução. No planejamento estratégico tradicional, a separação é entre quem planeja e quem executa. Normalmente, o plano é elaborado por uma equipe e depois repassado para outra executar. No planejamento estratégico situacional, é tudo junto e misturado. Ele integra o planejamento e a execução. A mesma equipe que planeja também atua na execução, permitindo uma maior integração e ajuste contínuo durante o processo. 4. Controle sobre as variáveis. No planejamento estratégico tradicional, você assume que as variáveis são previsíveis e controláveis, com poucas considerações sobre incertezas e mudanças inesperadas. Já no planejamento estratégico situacional, você reconhece que muitas variáveis são incontroláveis e imprevisíveis, um terror para o ansioso. Aqui, é levado em consideração as variantes e as surpresas que falamos antes. E 5. Foco no problema atual versus foco na transformação contínua. No planejamento estratégico tradicional, a resolução dos problemas tem como base uma abordagem linear e previsível, em que você estabelece metas rígidas para chegar num futuro ideal. No planejamento estratégico situacional, seu olhar está ligado à transformação contínua da situação, ou seja, você compreende que o cenário pode mudar e a solução de hoje pode não ser a mesma de amanhã. Loucura, né? Assim como tem gente que prefere inovar e ir modificando o planejamento conforme a maré sobe e desce, outros preferem seguir o modelo tradicional já conhecido. Quem tá certo e quem tá errado nessa discussão? Bom, nenhum dos dois. O que vale aqui é o que faz sentido para cada empresa e cada forma de trabalho. Então, se o planejamento estratégico situacional não cola para você, continue no tradicional. Inclusive, a gente até fez um vídeo sobre ele e tá passando por aqui em algum lugar na tela. Agora, se o planejamento estratégico situacional brilhou seus olhos, bota para quebrar e implementa ele. Independente da sua escolha, nós aqui da Scoreplan vamos estar do teu lado para te ajudar a ter o melhor planejamento do seu setor. Pode contar com a gente. E para provar que você pode confiar, eu separei com carinho um vídeo para você ver sobre gestão, que está passando aqui na tela, e que vai te ajudar a melhorar ainda mais o seu planejamento. Até o próximo vídeo, valeu!